porque a glória de Deus é maior do que tudo. Não posso me ferir com tanta tristeza, porque o meu Deus tem o poder de me levantar se eu cair. Tua presença é sem igual, não posso desistir, porque tua promessa é bem maior do que o meu coração poderia imaginar. E tu não vai me abandonar jamais, meu Senhor, meu Jesus. Eu te louvo, te adoro, meu Senhor, meu Jesus. Tua glória é maior do que tudo. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Vamos celebrar Cristo. Não posso desistir, porque tua promessa é bem maior do que o meu coração poderia imaginar. E tu não vai me abandonar jamais, meu Senhor, meu Jesus. Eu te louvo, te adoro, meu Senhor, meu Jesus. Tua glória é maior do que tudo, meu Senhor, meu Jesus. Eu te louvo, eu te adoro, meu Senhor, meu Jesus. Tua glória é maior do que tudo. Aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Mais uma live. O tema dessa live dessa semana é hora de crescer. Todos nós um dia fomos criança, né? Verdade? Então o texto básico de hoje é 1 Coríntios 13:11. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Amém. Então, quando a gente é criança, o que a mamãe dá pra gente? Mamadeira. Porque a criança, ela não sabe comer. E aí a mãe vai dando gagalzinho, vai dando peito, vai dando leite e vai alimentando a criança, não é, meu bem? Mamãe, eu quero mamar. Vai alimentando a criança. E Paulo diz que quando a gente cresce, a gente tem que deixar as coisas de menino. Porque quando a gente é criança, a gente é traquina, a gente apronta, a gente faz um monte de coisas. E os pais, eles vão nos educando, vai nos ensinando a fazer as coisas corretas, vai nos corrigindo. E com Deus, a vida com Deus não é diferente. O Senhor, ele vai nos corrigindo. Nós precisamos crescer na presença do Senhor, crescer espiritualmente, né? Orando, buscando a palavra do Senhor, lendo a palavra, se alimentando da palavra.
Para quê? Para que a gente cresça em graça e em conhecimento. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele diz: antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, que é Cristo. Aleluia. Cristo, ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do seu povo. Nós temos a palavra do Senhor como nossa lei para que nós possamos aprender. Se a palavra do Senhor diz que quando eu era menino, não sou mais. Eu tenho que aprender as coisas que Deus tem nos ensinado. Na leitura da palavra, você tem que absorver o que o Senhor está te ensinando, né? Então, Paulo diz que nós devemos crescer. Nós não vamos mais tomar mamadeira. Nós vamos comer arroz, feijão, churrasco, não é, meu bem? Não pode nem chupar um pipo, não? Pode não. Não pode chupar pipo mais, porque você já passou essa fase. Até nós, com os nossos filhos, a gente fala assim: menino, tu não é mais criança, cresce. Então, Paulo, ele está nos dizendo aqui que nós devemos crescer em graça e em conhecimento. Trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, crescer em estatura. A roupa de bebê não cabe mais numa pessoa adulta. Por quê? Porque você cresceu. Então você vai usar números maiores, você vai ter que comprar roupa maior para você. E os seus filhos também. Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ensina. Paulo, ele usa essa palavra que nós devemos crescer. Será que quem está nos assistindo quer que a gente nasça sendo bebê, engatinhando, sem dente, para não poder nem comer um pedaço de uma carne assada? Será? Não pode. Até as pessoas que perdem a dentição, existe aí o quê? As próteses, as dentaduras. Não é, Cleito? Pra quê? Pra que você não possa ficar sem sentir, sem mastigar, sem sentir o gosto da comida. Então nós devemos crescer em graça, né? Existem áreas das nossas vidas que nós precisamos crescer. E espiritualmente, quando a gente aceita Jesus, a gente não conhece nada, não sabe nada da Bíblia. E aí o que acontece? A gente vai aprender, né? Aprender. Então, lá em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós temos que ler a palavra, conhecer as Escrituras. Muitas das vezes chega pessoas de outras religiões na nossa casa para falar da Bíblia e você não conhece o texto bíblico, não é verdade, meu bem? Verdade. Você não conhece o texto bíblico, mas por que você não conhece? Porque você não está se alimentando da palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Jejum, oração e leitura da palavra. Agora, meu bem, vai falar alguns outros critérios para que você venha crescer. Ainda falando de espiritualidade, no livro de Efésios 6,18 diz, né? Orando em todo tempo, com toda oração de súplica ao Espírito Santo. E lá em Tessalonicenses diz que nós temos que ler a palavra. E no livro de Esdras ele conclama o povo para o jejum. Aí às vezes a gente se converte na palavra de Deus. A primeira pergunta: o que é que eu vou fazer de agora em diante? Claro, você é um bebê, você não sabe o que fazer. Mas assim como você tem um pai, uma mãe que lhe orienta como é as fases da vida, nós trabalhamos na visão celular, que você tem os discipuladores que também lhe orientam. Mas tem uns filhozinhos que são birrentos, não é verdade, minha filha? É verdade. Tem filho que a gente fala: meu filho come verdura. Ele não come. Aí fica desnutrido, adoece e morre. Menino, você não pisa nesse lugar bem aí não, que se você cair, você vai arrebentar as fuças. E o menino sobe e arrebenta as fuças. Na visão celular, nós temos o discipulador que nos ensina a crescer, nos ensina como é que ora, como é que lê a Bíblia, o que é jejum. Mas tem gente que teme não crescer espiritualmente. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça
e no conhecimento. Não basta só ter a graça Deus te deu, mas o conhecimento é a gente que tem que buscar. Então fica muitos de nós, às vezes, quer o tempo todo só ficar com o pipo e a chupetinha na boca. Mas o dente cresce e todo mundo quer morder um pedacinho de bife, quer comer uma pizza. Quem é que não gosta? No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não crescer, seus pais não vão continuar lhe guiando, porque ele não vai suportar um menino teimoso. Então nós temos que crescer. E nesse crescimento existe um crescimento que é extremamente importante, que é o crescimento emocional. Às vezes quando nós nos convertemos, nós vemos com tanta creca, com tanta coisa lá do mundo, Carrapicho. cheio de carrapicho, com ódio, não quer liberar perdão. Muita gente tem medo de muita coisa, trauma de muita coisa, mas Deus está nos chamando para crescermos também no lado emocional. No livro de 3 João, capítulo 1, versículo 3, Deus fala assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade. A cura emocional traz alegria. Tem gente que entra na igreja cabisbaixo, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, continua do mesmo jeito. Então não cresceu emocionalmente. Nós estamos lhe chamando nessa live dessa noite. Vamos crescer emocionalmente? Vamos liberar perdão no nosso coração? Vamos nos livrar do medo? Vamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que tem fé vence todas as barreiras. Eu lembro, eu acho que meu amor também lembra, que como a nossa igreja na visão celular, a gente tem um negócio chamado Encontro com Deus. Tem gente que nunca foi, sabe por quê? Porque não quer crescer. Verdade. Tem gente que nunca se batizou 3 anos na igreja, sabe por quê? Porque não quer crescer. Então você está às vezes desnutrido, você está sem fé, você está sem coragem, você está sem receber do Espírito Santo. A culpa não é de Deus, não. A culpa não é do teu papai e da tua mamãe espiritual, não. A culpa é que alguma coisa, seja na tua emoção, seja no teu relacionamento com Deus espiritual, está fazendo com que você fique um meninozinho birrento, uma meninazinha birrenta, teimosa e não quer crescer. Deus nos chama essa noite para a gente poder crescer emocionalmente. Vamos chamar a presença do Senhor para Ele nos ensinar como nos livrar do medo. O nosso apóstolo sempre diz, sem envolvimento não há crescimento. Você quer crescer? Se envolva. Se envolva. Se envolva com as pessoas, se envolva com o Evangelho, se envolva com o Senhor Jesus Cristo, se envolva na doutrina da sua igreja. Ame a sua igreja. Ame sua igreja, a visão celular, faça encontro, faça reencontro, faz pós-encontro, pré-encontro, mover espiritual, mover celular, se movimente. Você sabia que o Espírito Santo é movimento? O Espírito Santo se movimenta no meio de nós. Ele não gosta de quem é parado. Ele gosta de quem se movimenta. Um neném, quando ele é muito pequeno, ele quase não se movimenta. Quando ele começa a crescer, o que é que a gente vê? Ele engatinha, ele pega nas coisas, ele anda de um lado para o outro e ele está mostrando amadurecimento no corpo físico. E ele começa a se movimentar porque ele está crescendo. Sabe outra coisa que a gente tem que crescer? Com amor ao próximo. Existe um mandamento que diz: amai a Deus com toda a tua força e todo o entendimento, e amai ao próximo como a ti mesmo. Agora, existe um grande porém nesse versículo. Não era amar ao próximo, é amar ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que diz que está amando, mas nem se ama. Nunca cresceu para se libertar do ódio, do rancor, das amarguras, dos traumas. Nunca se libertou espiritualmente, não tem busca de Deus, ele não se ama. E como é que ama o outro? É impossível amar o outro, ensina-nos Jesus, sem amar a si mesmo. Você só vai conseguir amar o próximo se você conseguir romper essas questões emocionais e essas questões espirituais que nós estamos falando hoje. Jesus cura os traumas. Aleluia, e curou muitos meus e da minha esposa também. Olha, no encontro com Deus é 3 dias só de crescimento. Sobrenatural. É muito sobrenatural. Vocês sabiam que tem irmão na fé que tem 10 anos de evangelho, nunca leu a Bíblia toda? Não está crescendo.
Espiritualmente. Você sabe que tem irmão na fé que está numa visão celular, já tem 3, 4 anos, nunca se batizou, não está crescendo. Tem irmão que nunca fez encontro, não está crescendo. A gente tem que crescer. Quando a gente cresce, a gente vai pegando corpo, pegando músculo, tendo força. Então chegou a hora. E Deus diz que uma outra forma de se crescer é ter amor pela igreja de Cristo. De vez em quando eu ouço gente dizer assim: não precisa de igreja. Eu não gosto de ir para a igreja porque eu não me dou com muita gente. Você está errado. Eu amo célula, mas igreja eu não gosto. Eu não vou nem para macrocélula porque é muita gente e tem gente lá que fala coisa que eu não quero. Lembra lá dos traumas emocionais? Você não cresceu ainda nesse sentido. A igreja é o lugar aonde nós somos orientados, treinados. Nem sempre ouvimos o que queremos. Você lembra quando você era novinho? Seu pai sempre dizia o que você queria? Ele falava as coisas que você zangava. Mas a pergunta é: o que foi que seu pai lhe disse que era desejando o seu mal? Sempre foi lhe preparando para crescer. Na igreja nós aprendemos com os outros irmãos. Nós somos curados espiritualmente através da comunhão, curados na emoção. Porque tem gente que realmente a gente não vai com a cara. Mas Jesus manda a gente perdoar as pessoas. Amar as pessoas. Nós também temos defeitos. Se nós reconhecermos isso, isso é um crescimento também. Então Deus nos chama a nos envolver. Eu vou fazer que nem a missionária Rosa gosta de dizer: te converte na terra, meu irmão. Começa a amar a tua igreja. Começa a amar o povo da tua igreja. Amar aquela pessoa que você conhece é fácil, né, meu bem? Verdade. Que você amar gosta. Quem só faz o que você quer. Mas nem sempre você faz o que todo mundo quer e você quer que as pessoas lhe amem. Então tem gente que vai fazer o que você não gosta, mas Deus manda você amar. Às vezes na igreja sai uma palavra que a gente não quer ouvir, mas a palavra vem de Deus, é para nós crescermos. Eu vou ser sincero para vocês, eu gosto de célula, eu gosto de visão celular. Todo mundo me conhece que eu não gosto muito de andar na rua e tal, mas eu amo estar na igreja. Eu cresci espiritualmente envolvido com a minha igreja. E Jesus diz assim, no livro de Hebreus capítulo 10, 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, tanto mais quando vestes que vai se aproximando aquele dia. E o dia está chegando. Olha o que o Evangelho está dizendo. Jesus está voltando, e quanto mais próximo do dia está, se congregue e seja admoestado para você crescer. Eita, Deus maravilhoso. Eu entrei na igreja com a minha esposa e em 3 meses de crente que nós éramos, nós já tínhamos feito quase tudo da igreja, porque a gente queria crescer na graça e no conhecimento. 6 meses depois nós já tínhamos escola de líderes pronta e com 9 meses nós já éramos líderes de célula. E eu já pregava com 2, 3 meses de crente. Tem gente com 5 anos que diz: eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de falar. Você está com medo de crescer? Então encolhe, vira bebê de novo, vai morar no berço, vai comer papinha. Ninguém quer. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer crescer financeiramente. Todo mundo quer crescer na família e ter uma família feliz. No seu trabalho. No seu trabalho. Assim é no Evangelho. Deus está nos chamando. Deus está nos movendo. Compartilhar as coisas de Jesus. Quem cresce, compartilha o Evangelho. Falar de Jesus. Fala do amor de Deus. Prega a palavra de Deus. Evangeliza. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você tem vergonha e você não fala de Jesus, seu coração então não está com Jesus. Então, para crescer, tem que compartilhar do Evangelho de Cristo. Diz Jesus no livro de Mateus: ide por todo mundo e pregai para toda criatura. Só pode andar quem cresceu. Quem é bebê fica no berço e não vai para lugar nenhum. Só pode falar quem cresceu. Quem é bebê não tem boca para falar. Então está dizendo Deus para você: cresça
e fale, e ande, e pregue o evangelho para toda criatura. Aleluia. E no nome de Jesus, eles serão batizados e serão salvos. Glória a Deus. Aleluia. Você foi alcançado por causa disso. Alguém cresceu e lhe alcançou. Deus está lhe chamando para você crescer e fazer uma mudança sobrenatural. O tempo urge. Nossa família precisa de pessoas crescidas no evangelho para nós alcançarmos a eles. Eu tive uma luta muito grande na minha casa para ganhar meus pais, para ganhar meus avós, mas eu tive que crescer para alcançá-los. Deus está te desafiando esta noite. Cresça na graça, no conhecimento, no espírito, no amor de Cristo, para que grandes coisas sejam feitas através de você, por meio daquele que nos amou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Se você comer mingau essa semana, eu lhe desafio, faça papinha essa semana. E todo dia, de manhã, quando você era bebê, que você não estava crescido, você tomava mingau de manhã, na merenda, meio-dia, na merenda, de noite e de madrugada. E tu não enjoava, e tu achava era bom. Mas no dia que tu cresceu, eu vou te desafiar. Come papinha essa semana todinha. Fica essa semana todinha sem andar, só engatinhando. Fica essa semana todinha sem ir no banheiro, faz tudo nas calças. Pra tu ver, é bom? Não é bom. Você vai querer crescer. E Deus está lhe desafiando, como Ele me desafiou há 12 anos atrás. E eu entendi uma coisa que a gente sempre aprendeu na igreja: obedecer é melhor do que sacrificar. E não tem ninguém melhor para obedecer do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo às vezes, irmão, a gente não concorda com algumas coisas, mas a Bíblia diz o quê? Que é melhor obedecer. Então a gente obedece, ora e entrega nas mãos do Senhor. Quando o seu pai e sua mãe falam uma coisa que você não entende, mas o seu pai está certo, o certo não é obedecer? É obedecer. Eu só digo para não obedecer quando não está no evangelho, mas se está no evangelho, o evangelho quando diz dizimai, tem que obedecer. O evangelho quando diz amai, tem que amar. O evangelho quando diz perdoai, tem que perdoar. O evangelho quando diz orai, jejuai, leia a palavra, eu tenho que fazer, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, eu tenho que obedecer para me poder crescer. Os nossos pais, quantas coisas meus pais me desafiaram a fazer que eu não via lógica naquilo. E hoje que eu tenho um filho, eu entendo tudo. E às vezes meu filho não está entendendo, mas um dia ele irá entender. Assim somos nós diante do Senhor. Agora existe um grande desafio de crescimento, que esse é importante para nós que somos casais, para nós que fazemos parte de uma família. Você faz parte de uma família. Você não nasceu de um espirro. Você nasceu de alguém. Você tem alguém perto de você. Devemos crescer dentro da família. Você, marido, a palavra de Deus diz para o marido amar a esposa, assim como Jesus ama a igreja. Crescer também inclui crescer dentro de casa. Esses dias que nós estamos muito tempo dentro de casa, você vem amando a sua esposa, você vem cuidando da sua esposa, você, marido, vem crescendo como papel de sacerdote, ou você continua no nhenhenhen? Você tem que crescer como sacerdote. Aí você, esposa, deve estar dizendo: tá vendo, fulano? Ei, mulher, você também tem que crescer dentro da família. Tem casos de mulheres que casam e elas não sabem fazer nada de casa, nada dentro de casa. Pois essas mulheres não deveriam casar porque elas não cresceram, não têm maturidade para casar. E tem os maridos que casou com a mulher e é pior do que menino do buchão, que não tem o sentimento, não tem as atitudes de um homem que cresceu. Deus está nos desafiando, você varão, você varoa, vamos crescer. Vamos crescer dentro de casa como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Vamos crescer no amor pelos nossos filhos. A palavra diz que nós devemos, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos, admoestando dentro da doutrina do Senhor. Você, pai, você, mãe, tem que crescer para ensinar seu filho. Depois você vai reclamar,
mas reclamou, sabe por quê? Você não cresceu e não teve como repassar para eles. Não é verdade, meu amor? É verdade. Como é que eles podem crescer, meu amor? Como crescer, né? Alimentar-se da palavra e rejeitar a maldade, rejeitar toda a maldade e engano, porque tem muitos enganos, tem muitas coisas enganosas, tem muitas coisas que não vêm do Senhor, tem muitas coisas que nós precisamos mudar em nós mesmos. Para quê? Para que as pessoas vejam que nós fomos mudados pela palavra. Quando eu e meu esposo aceitamos Jesus, a gente precisou deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar, Verdade. nos moldar. E a gente não queria crescer, não. E a gente não era essas pessoas que nós somos hoje. Precisamos melhorar a cada dia. Precisamos. Mas nós estamos muito melhor do que nós éramos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Portanto, nós devemos nos livrar de todo engano, toda maldade, toda hipocrisia, inveja, Picuinha, né? birra, rancor, fofoca. Tem fofoca, amargura, birra, zanga. Tem que deixar isso de lado, meus amados irmãos. É fácil, Adriana? Não, mas a gente aprende. Porque o Espírito Santo de Deus, ele diz que o Espírito dele é um Espírito manso, aleluia, humilde de coração. Então nós temos que ter essa convicção na nossa vida. Nós temos que ser manso, né? Nós temos que ser humilde. Lá em 1 Pedro 2,3 diz: deixai toda a malícia. Esse versículo que a gente acabou aleluia, de citar. Maldade, engano, fingimento. Gente, tem tanta coisa ruim nesse mundo, mas nós somos pedras na mão do Senhor. Aleluia. Nós somos como taças, como taças polidas na mão do Senhor. Para quê? Para que a nossa vida seja um instrumento, para que as outras vidas se espelhem e olha, fulano mudou, eu posso mudar também. Entendeu? Quantos casais da nossa geração não já foi moldado, transformado pelo poder do Espírito Santo? Aleluia. Porque nós não temos esse poder, amado. Mas Deus, ele tem o poder. Ele que tem o poder de transformar. E quem não cresceu ainda é porque é menino birrento. Jesus transformou a água, que é sem cor, sem sabor, no vinho, que é uma coisa gostosa, que é uma coisa maravilhosa. Então Deus, ele é maravilhoso. Aproveitando aqui, obrigado, Leane, pelo vinho que você deu pra gente, ó, top. Então, meus amados irmãos, é isso. É crescer, não somente no nosso trabalho. A gente observa que muitas pessoas querem crescer na carreira, né, no financeiro, mas a Bíblia diz que não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Glória, aleluia. Irmãos, então é isso. Crescer em união no corpo de Cristo. Colossenses 2,19 diz assim, né? E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligadura, vai crescendo em aumento de Deus. Então Deus quer a gente como um corpo, ligados à cabeça que é Jesus, para crescermos através de Deus. Aleluia. E aí a palavra de Deus fala uma coisa incrível sobre crescimento. Jesus fala no livro de Lucas 9 assim: se alguém vier após mim, isso é algo para aprender a crescer. Negue-se a si mesmo. Se você só pensar no que você... eu acho que devia ser assim, você não vai crescer nunca. Olha o que Jesus diz: se alguém vier após mim, você não nasceu depois de Jesus? Ou você é antes dele? Você é melhor do que ele? Negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Levar a cruz é levar as agruras do dia a dia, mesmo sem entender. E siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, quiser fazer só a sua vontade, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida,
a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Fazer as nossas vontades é mostrar que não queremos crescer diante de Deus. E eu conheço muitos casos de pessoas perto de mim que se destruíram porque não quiseram crescer, não quiseram obedecer a palavra de Deus, quiseram ficar no nhenhenhen da papinha. Ou então e no morreram achismo. desnutridos. Mas eu acho isso, eu acho aquilo. A palavra de Deus, queridos, não tem achismo. Ou a palavra de Deus diz, é sim e não. E o que passar disso é do maligno. E Jesus diz no livro de João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Então só comida para crescer é fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus e sou apaixonado pela obra, assim como a minha esposa. Nós aprendemos coisas que nós jamais faríamos se não fôssemos de Jesus. Verdade. Aprendemos coisas, eu faço coisas hoje que eu só aprendi, coisas que me servem até para ganhar dinheiro, coisa que me serve para crescer como pessoa, mas que veio do Espírito, que veio de Jesus. A minha vida financeira se organizou, quem fez eu crescer foi Jesus. Jesus que me ensinou. Ele me ensinou o princípio de dizimar, ele me ensinou o princípio de se organizar, o princípio de poupar, o princípio de ser bom pagador. E hoje eu sou uma pessoa, eu me considero próspero. Eu não tenho o melhor carro do mundo, eu não tenho a melhor casa do mundo, mas eu não devo para ninguém. Tudo que eu e minha esposa queremos, nós conseguimos e conquistamos. Amém, Jesus. Porque Deus nos fez crescer na graça e no entendimento. Emocionalmente eu melhorei, foi muito, e eu cresci por causa de Jesus. Eu sou uma pessoa ainda difícil emocionalmente, mas eu cresci demais. Eu quebrei barreiras de rancor, de amargura, crescendo através da palavra de Deus. Pedindo até perdão. Pedindo perdão. Buscando perceber que eu também tinha meu erro e o erro não era só do outro. Foi Deus que fez eu crescer. Na minha casa, a nossa família melhorou, foi muito, que Deus fez a gente crescer. A gente compartilhar as coisas, compartilhar as tarefas, as alegrias e as tristezas. A minha esposa deve lembrar que logo no começo da fé, eu sempre fui calado. Mas eu era pior, eu não conversava nada. Minha esposa não sabia nem quanto é que eu ganhava. Minha esposa não sabia nem as contas de casa. Hoje ela fala assim, meu amor, eu tô precisando de 20 reais. Eu digo, pega a carteira. Ei, meu amor, tem que passar o cartão, eu pago aí. O cartão fica na mão dela, o meu na mão dela, o dela na minha mão. Todo mundo sabe a senha dentro de casa. Crescimento que Jesus deu. Foi Jesus que deu, mas você tem que se permitir crescer. Verdade. Se permita, irmão. Se permita, irmã, você que não é cristão, que está vendo essa live. Essa live de hoje é uma lição de vida para a humanidade. Crescer através da vontade de Deus. Eu queria lhe dizer que é tempo de crescer. Que o amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor seja seu alimento. Que você seja revestido do poder de Deus. Que você seja revestido do entendimento celestial. Que a partir de hoje você se desafie. Eu vou comer palavra. Vou sair do nhenhenhen. Eu vou orar. Eu vou meditar. Eu vou pesquisar. Eu vou anunciar o evangelho. Eu vou me envolver na minha igreja, na minha célula. Às vezes a gente vai fazer uma célula, demora 3 dias para uma pessoa dizer que vai ajudar. É porque não quer crescer. Alguns dizem, não, eu não botei meu nome porque eu estava esperando algum irmão botar. Amém. Você não botou seu nome porque o irmão não queria botar. Mas eu vou lhe dizer, viu? Na hora que perguntava, quando era só discípulo de célula, se começava a dividir, eu nunca fiquei uma semana sem participar. Vou mais longe. Eu nunca fiquei um culto sem participar. Todo culto que eu vou, eu ajudo de alguma forma. Seja limpando o banheiro, seja cuidando de um menino, seja anotando alguma coisa, seja pegando um papel. Mas eu não fico só no banco, porque eu quero me envolver na obra do Senhor. Meu amor, vou deixar você aí. Você quer mamadeira? Não. Já passei dessa fase. Quer churrasco? Quero churrasco. Olha, Leandro, agradecer pelo vinho, agradecer também pelo suco, porque eu não tomo vinho, eu tomei o suco. O suco também tava, ó, suco de uva. Viu? Beleza. Se eu fosse beber, eu ia tomar mingau.
né? Mas eu não sou mais bebê, também foi meu suco, né? Vai lá, Então, agora, amados, nós vamos orar, né? A graça e a paz do Senhor sobre cada lar de vocês. Nós vamos orar, tá bom? Amém. Amado Deus, soberano Pai, graças te damos por mais essa live, meu Pai. Abençoa, Senhor, teus filhos. Continua, Senhor, guardando, livrando de todo mal. Senhor, desperta teus filhos para que eles venham crescer na graça e no conhecimento do teu Espírito Santo de Deus. Porque nós não devemos dar desculpa para ti, Senhor. É verdade. Porque Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. Tu levantou Arão para falar pelo teu servo. Senhor, levanta os Arão dessa geração. Em nome de Levanta os Moisés dessa geração. Levanta, Senhor, o teu povo para pregar a tua palavra. Tira todo medo, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de ti, Espírito Santo de Deus. E abençoa cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Porque sem crescimento sem envolvimento não há crescimento. Amém. Beijo. Aleluia, graça e paz, glória a Deus, boa noite, vamos louvar o Senhor, amém? Às vezes em silêncio eu fraquejo, sou pecador, eu sei, misericórdia, ó Deus. Mas a tua palavra diz, tu estás em mim, por isso eu me rendo e de joelhos eu oro a ti, Senhor. Mas eu nem sei se mereço tanto amor, tanto amor. E assim pensar que eu jamais parei, que eu jamais serei diferente da tua palavra. Eu jamais pensei, porque assim eu sou tão pequeno para ti, Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia. Às vezes em silêncio eu fraquejo, sou pecador, eu sei, misericórdia, ó Deus. Mas a tua palavra diz, tu estás em mim, por isso eu me rendo e de joelhos eu oro a ti, Senhor. Mas eu nem sei se mereço tanto amor, tanto amor. E assim pensar que eu jamais parei, que eu jamais serei diferente da tua palavra. Eu jamais pensei, porque assim eu sou tão pequeno para ti, Senhor. Oh, 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 tão pequeno para ti, Senhor. Glória a Deus.